Alô, gente de todo o meu Brasil. A graça e a paz para todos vocês de todo o meu Brasil. Você, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Esse que vos fala. É um prazer o que eu sinto que estou fazendo neste momento, gravando mais uma mensagem para a edificação da nossa vida espiritual. Um beijo no coração de todos vocês. Se você ainda não é inscrito, é apenas um ouvinte, gosta de me assistir, gosta da maneira pela qual eu falo, talvez brinco, canto, e você pode simpatizar com a minha maneira de ser, a minha simplicidade. Eu peço a você que inscreva no meu canal, não seja somente um ouvinte, um participante, mas que esteja inscrito também no meu canal para que o YouTube possa divulgar todas as vezes que eu colocar novas mensagens para nós. E a mensagem, o título que eu tenho é essa: não devemos fugir do problema. Mas, irmão Nilson, nós não devemos fugir do problema? Não. Nós devemos ir ao encontro do problema. Nunca fugir do problema. Se você tem uma dívida, não adianta você fugir daquela dívida. Você foge hoje, foge amanhã e vai fugindo. Um dia, alguém vai bater na sua porta. Alguém vai te procurar. E a gente sabe que existe aquele ditado. O ditado não. Isso é uma realidade. Quantas vezes o pai dizia para o filho, às vezes a pessoa ia na casa da pessoa e não achava a pessoa. A pessoa sabia que estava devendo e ele fugia, devendo para o dono do armazém, dono do mercado, dono da quitanda, dono do açougue, devia na oficina, enfim, devia o aluguel e outros problemas mais. E aquela pessoa levantava pela manhã e ficava ausente o dia inteiro para fugir do problema. E talvez eu tenho presenciado isso. A pessoa chegava, batia palma, aí a pessoa percebia e falava assim, vai lá e fala que eu não estou aqui. A criança chegava lá e falava assim, meu pai mandou falar que ele não está aqui. Como é que é? Meu pai mandou falar que ele não está aqui. Mas seu pai está? Meu pai está, mas ele mandou falar que ele não está. Por quê? Porque a criança, ela não mente. A criança, ela, na sua inocência, ela conta a verdade. A criança não é mentiroso como o homem, porque a Bíblia diz, Romanos 3:4, que todo homem é mentiroso. Não diz todas as crianças. Todo homem é mentiroso. Então, não escapa nenhum homem que não mente, porque todo homem mente puxando para o seu lado. É favorável a ele. Bem, então, olhamos para o que diz Jesus. Parece que lá no capítulo 18 de Mateus, quando Jesus toma uma criança. Antes, ele pega ali, abençoando as crianças, e os discípulos tentaram impedir. Jesus disse aos seus discípulos, deixa vir a mim, porque deles, deixa as crianças vir a mim, porque deles são o reino do céu. Depois, outra vez, ele pega uma criança, quando ele está sendo interrogado pelos os santos daquela época, que eram os fariseus e saduceus, ele pega uma criança e fala, se você não se tornar como uma criança, de maneira nenhuma entrar no céu. O que ele quis dizer isso? A inocência, a pureza da criança. Porque Davi disse, no Salmo, parece que no Salmo 51, versículo 10, por aí, ele diz assim, em pecado gerou a minha mãe me gerou em pecado. Por que ele disse isso? Porque o pecado estava na lei.
Mas uma criança, ela não pode ter pecado, porque ela não tem entendimento nenhum. Por isso que você vê que os movimentos, chamados movimentos evangélicos, que não são igreja, são apenas empresa, elas batizam, que batiza é outra aberração, mas eles batizam com 12 anos de idade, porque ele diz que a partir dos 12 anos a criança tem conhecimento. Mas a nossa lei, ela só aceita de 18 anos acima. 18 anos abaixo, para ela ainda é uma criança. E como é que fica isso? Então você pode ver que essa chamada igreja está de desacordo com as nossas leis governais. E a Bíblia diz que nós temos que obedecer à lei dos nossos governos, dos nossos países. Eles não estão de desacordo. Então eles tinham que batizar aos 18 anos acima. Embora que isso daí é uma aberração, isso não existe. Isso é uma tolice. O negócio de pôr a pessoa dentro da água, isso é coisa que aconteceu há 2000 anos atrás com João Batista, lá no Rio Jordão. Isso acabou. Isso são essas tolices que andam acontecendo aí, com essas aberração que a gente vê aí nesses movimentos, que nem pode chamar isso daí do quê? Mas graças a Deus que hoje nós da graça estamos livres dessas coisas. Bem, então não adianta fugir. Fugir de um problema que você tem. Fugir, talvez, de um relacionamento. Foge daqui, foge dali, não quero encontrar com essa pessoa, por isso, tal. Chega, encara de frente. Não adianta você fugir da justiça. Você foge hoje, foge amanhã, mas um dia você será pego. Você pode até estar em outro país, distante do Brasil, mas se você está em dívida com a polícia, isso é, com a justiça, um dia você pode ser pego, parado, no trânsito, andando pela rua, numa rodoviária, talvez ao desembarcar, embarcar, talvez no ônibus, no avião, você pode ser surpreendido. Então não adianta fugir. Temos que enfrentar o problema. Muitas vezes a nossa própria língua nos condena. Conheço uma história que meu finado pai contava, que um certo homem matou um fazendeiro na região de Barretos. Isso faz muitos anos. Eu acho que eu não era nem nascido. E ele fugiu para Mato Grosso. E passou. E esqueceram. 9 anos se passou. E um certo dia ele encrencou com um fazendeiro lá no Mato Grosso. E ele disse assim: eu já matei um fazendeiro lá em Barretos. Para mim te matar não custa nada. Eu falei: não, tudo bem. O homem deu uma que estava tudo bem, em paz. Foi, pegou o telefone e ligou para Barretos. Quem é o fulano? O nome dele é assim, assim, assim. Que jeito que ele é? Assim, 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 assim. Então é esse mesmo. Tinha se passado quase 10 anos que tinha acontecido isso. Já estava. A polícia foi lá e a própria língua dele o condenou. Então não adianta fugir do problema. Você foge do problema. Você deita muitas vezes, você não consegue dormir. Você tem um problema para resolver, vai e encara aquele problema. Vai de encontro àquele problema. Se você está com problema na mobiliária, um aluguel venceu, vai até a mobiliária. Não deixa a mobiliária procurar aquele que foi seu afiador, porque ele confiou em você, foi seu amigo, porque você hoje, para afiar uma casa para uma pessoa, você tem que gostar muito da pessoa. E aí a pessoa passa chega no segundo mês, se você não pagou esse, o segundo, o hot dog, o terceiro, a mobiliária vai bater na porta da casa de quem? Do fiador. Aí o fiador vem à sua procura. E aí? De repente, vira uma bola de neve, a casa do fiador pode ir para leilão, vocês sabem como é, ou aquela pessoa pode ser despejada. Então, vai de encontro com o problema.
Não deixa o problema vir ao seu encontro, mas vai você ao encontro daquele problema. Eu conheço uma passagem, falando aqui, me faz me lembrar que um certo ministro, um pastor americano, ele gostava muito de caçar. E nos Estados Unidos tem um tempo, não sei qual mês, que eles liberam para a caça. E ele diz que ele era caçador e ele foi para o estado do Colorado. É o estado onde existe mais águia. A águia é o símbolo dos Estados Unidos. E ele foi para o estado esse estado, aonde no Colorado, caçar. E ele diz que saiu andando com seu rifle por meio da floresta. E ele diz que ele parou, pegou o seu binóculo e de longe ele avistou uma mãe águia com seus filhotes. Ela colocou os seus filhotes brincando ali, ela subiu no tronco de uma árvore e ficou observando. E ele disse que ele olhava com o binóculo. E aquela mãe águia olhava de um lado, de outro. Você sabe que a águia, ela tem uma visão. A 1.500 metros de distância, 1,5 km, ela avista a sua presa. Ele disse que a águia olhava de um lado, olhava para o outro, e os filhotinhos brincando, para ver se não ia aparecer ali nenhum predador. E, de repente, aquelas montanhas, de um lado, de outro, ele diz que um grande barulho acuou, um estrondo, isso é, um relâmpago, junto com um trovão. A águia olhou, de repente tornou novamente aquele grande estralo, aquele barulho, e aqueles relâmpagos, começou, e trovão, ele olhou e viu aquele grande temporal que surgiu e vinha de encontro para o lugar onde ele estava. Ele disse que aquela mãe águia deu um grunhido, deu um piado bem alto, desceu, abriu as suas asas, e aquelas 4 aguiazinhas subiu sobre aquela águia e com seu biquinho, com as suas unhas, agarrou-se nas costas da mãe águia, e aquela águia levantou voo em direção, fugindo, não. Ela não fugiu do temporal. Ela foi de encontro com a tempestade que vinha. E ele disse que olhou e viu quando ela levantou voo e foi de encontro com aquele temporal entre as grandes montanhas. Ele disse que naquele momento ele chorou. Ele disse que chorou como uma criança ao ver como aquela águia não fugia, mas ela enfrentava, porque ela ia passar pelo temporal, ia sair do outro lado. Ela não esperou o temporal vir a ela. Ela foi ao encontro. Ela falou, isso é o que nós, homens, precisava fazer. Nós precisava ser como a águia, ir de encontro com o problema, não fugir do problema. Tanta gente que foge do problema, né? E deixa, e vai acumulando. É como aquela pessoa que vai barrendo, como se diz aquele velho ditado, e vai jogando a sujeira debaixo do tapete. Então nós temos que enfrentar. É um probleminha aqui, um probleminha ali, outro ali, dali a pouco você está com a vida que você não pode nem pisar mais na rua, você não pode nem sair mais na rua, não pode nem atender telefone. Tantos são os problemas. Mas você olha isso, para quem? Isso, você vê dentro das próprias chamadas igreja. Você vê quantos homens com títulos aí de apóstolo, de bispo, de pastores, com a vida cheia de problemático. Quantas pessoas aí na justiça, fugindo, né?
colocando advogado, homens que destruindo família, e com mentira, e com tantos arranjos, e fugindo desses problemas, mentindo. E nós devemos encarar o problema e não fugir do problema. Nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos para certos homens da Bíblia, como no caso de Elias. Elias matou os 450 profetas de Baal, mas ele fugiu, escondeu na caverna, de medo de Jezabel. Nós olhamos para o problema de Davi. Davi teve 2 vezes, Deus entregou Saul nas mãos de Davi. E Davi, por 2 vezes, se acovardou para não tirar a vida do rei Saul, sendo que o rei Saul não tinha mais nada. Quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Quem diz que Saul era ungido de Deus? Você olha para o capítulo 16 e versículo 14. Deus retirou o Espírito Santo que estava em Saul e colocou um espírito mau para atormentar Saul. Então a unção de Deus não existia mais na vida de Saul. Saul se tornou um homem desprotegido. E Davi poupou Saul por 2 vezes. E o que aconteceu? Saul matou 85 sacerdotes. E matou suas mulheres, seus filhos, criança de colo, matou seus jumentos, seus camelos, todos os seus animais, Saul matou. Quer dizer que Davi não quis matar um homem impuro, que Saul era um homem impuro. E por causa disso, Davi foi culpado da morte de 85 sacerdotes ungidos. Eles eram homens ungidos. Você olha ali para o capítulo 22, ali de Samuel, você fica sabendo, capítulo 21, 22, ali você olha, você vai entender que foi por ordem de Saul, 85 ungidos foi morto, porque Davi se acovardou, não quis encarar um homem que era o seu próprio inimigo, tentando tirar sua própria vida. Deus o entregou nas mãos por 2 vezes. Uma vez ele cortou um pedaço das vestes de Saul, depois mostrou para Saul. Outra vez, Saul estava dormindo, ele foi lá na tenda de Saul e pegou a lança de Saul, depois ele mostrou aqui, ó. Então, meu irmão e minha irmã, quantos homens, chamados homens de Deus, se acovardaram? Como Pedro se acovardou também. Nem sei quem é este homem, tu é um desses, ele vive graça, sou eu também. Eu estou aqui para morrer com ele, eu sou, como ele tinha dito, que ele ia morrer com ele. Eu vou morrer com ele, ainda que for por custo da minha vida, eu vou. Mas ele se acovardou. Tu és um dele. Eu não. Novamente, não, você, não, eu não. Na 3ª vez que ele diz, eu nem sei quem é este homem, não conheço. Covarde. Se acovardou. Então, por que fugir? Não devemos fugir, devemos encarar o problema. Porque quando nós encaramos o problema, há a solução. Se você está com dívida, vai até aquele devedor, aquele pela qual você deve, e você procura pagar. É como aquela mulher do azeite que Eliseu orou. Ela tinha dívida e os senhores que queria receber, como você não tem dinheiro, eu vou levar seus filhos como escravo. Mas ela resolveu o problema, encarando, e resolveu o problema. Agora, quantos homens e mulheres de Deus fugindo do problema? Mas não é isso que Deus nos ensina. O apóstolo Paulo, quando profetizou, aquele profeta que colocou aquele cinto em Paulo e disse assim, você vai morrer se você for a Jerusalém, ainda que me custa a morte, mas eu vou a Jerusalém. Não importa. E ele foi. O apóstolo Paulo não temia nada. Como diz aquele canto, eis que surge um povo forte, destemido de poder, que não teme nem a morte que a ele pertencer. Então, os discípulos, depois que foram revestidos, batizados com o Espírito Santo, eles não temeram a morte. Nada mais. Pedro lá na cadeia, ele devia estar preso,
como mataram Tiago, assim que prenderam Pedro, eles mataram Tiago. A espada, cortaram o pescoço. Pedro devia estar ali, tremendo de medo. Não, Pedro estava tranquilo. Aquele tempo eles amarravam mão e pé e colocavam dentro do cárcere. Pedro estava dormindo quando o anjo chegou. O anjo chegou para tirar ele ali, ele estava dormindo. Despertou, desperta. Calça sua sandália. Né? Põe sua capa e vamos embora. É tranquilidade. Será que nos dias de hoje se prende um desses grandão? Esses homens de televisão, esses homens de movimento, esses homens com esses títulos elevados, que eu nem preciso falar o nome dele, que você já sabe quem são eles. São os que mandam. Manda e não pede. Poder, quer respeito, quer ser bem tratado, quer ser aplaudido, tapete vermelho, quando ele chega em determinado lugar e tal, todo mundo inclina, abaixa a cabeça diante dele. São os papas da religião evangélica. Esses homens, se ele for preso imediatamente, o que ele faz? Põe a igreja em oração? Não, tem seus advogados. Ele não tem um, nem dois, nem 10. Eu coloco quantos advogados for possível. Coloca lá dentro, pronto, acabou. Não vai fazer como Pedro, que a igreja orava. A igreja, não, na casa de Maria orava e o anjo foi lá e soltou Pedro. Meu irmão, minha irmã, não fuja do problema, mas coloca Deus na frente. Deus como escudo. O escudo é aquele que o soldado romano, e até os dias de hoje, a própria polícia, quando vai enfrentar qualquer uma greve, ela carrega aquele escudo. Alguém taca alguma pedra, alguma coisa para se defender. Que Deus seja o nosso defensor. Se você gostou, curte esta mensagem e a graça e a paz para todos vocês. Bye, bye.